de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar. Eu agradeço a oportunidade e as palmas é para Jesus. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus, santo é o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Os irmãos já estão em pé. Graças a Deus. Então vamos receber, né, o irmão que vai trazer a palavra do Senhor nosso Deus, com aquelas palmas bem alegres para o Rei Jesus, amém? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a igreja por comparecer hoje. Deus poderoso. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Aos irmãos que puderem, eu gostaria que vocês abrissem em Tiago 1,6. Eu vou dar um tempinho para vocês procurar. Em Tiago 1,6 está escrito o seguinte: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Até aqui, os irmãos podem sentar, por favor? Irmãos, nesse versículo aqui, Tiago 1,6, algo que me chamou a atenção aqui foi essa parte: peça, porém com fé, sem duvidar. Para ser mais específico, a parte da dúvida. A dúvida me chamou a atenção, porque a dúvida, ela é uma coisa que todos nós convivemos no nosso dia a dia. É algo inevitável. Ela está presente quando se acordamos, ela está presente no meio da tarde, no meio do trabalho, às vezes ela está presente pouco antes de dormir, ela está presente na vida de uma pessoa em todo momento. E às vezes são coisas pequenas, coisas, posso dizer até boba, como por exemplo, que roupa eu vou usar hoje? Será que eu saio ou eu não saio de casa hoje? São dúvidas pequenas, mas são essas dúvidas que fazem o dia de uma pessoa. Cada dúvida que ela tem é igual uma escolha que ela faz. Cada escolha que ela faz é o que leva ela a fazer essa ação, e essa ação é o que define o dia. Então, essa palavra sobre duvidar, ela me chamou muita atenção. E então eu li o resto do versículo: pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Essas palavras, elas têm um significado muito profundo, porque, como já foi dito anteriormente, a dúvida está sempre presente. Então, baseado nisso, eu fiquei pensando, junto com a dúvida, a outra coisa que está sempre quase presente na vida de uma pessoa. Essa outra coisa, ela pode não aparecer tão comumente, mas ela ainda vem junto com a dúvida, que eu estou falando sobre o arrependimento. Geralmente a dúvida, ela é uma escolha que você tem que fazer. Você está dividido e isso é uma dúvida. Será que eu escolho ir por aqui ou eu escolho ir por ali? E se você seguir um caminho e você não gostar daquele caminho, depois você vai se arrepender. Então, o arrependimento é uma coisa que caminha de mão dadas com a dúvida. E aí, no momento que você se arrepende, você começa a ter a dúvida: o que teria acontecido se eu tivesse lá atrás escolhido o outro caminho, o caminho alternativo? Será que a minha vida seria diferente hoje? Será que as coisas estariam do jeito que elas estão? O que teria mudado? O que seria diferente? E uma pessoa que já viveu com dúvida sabe que esse é um sentimento horrível, porque ele é um sentimento que ele vai consumindo a pessoa. Dependendo do que acontece, a pessoa começa a sentir culpa também junto com a dúvida, porque se eu não tivesse feito isso, isso não teria acontecido, e você se sente culpado. E ainda por cima vem o arrependimento. Então a pessoa começa a se remoer, a pessoa começa a se desmontar, ela mesma, não há outras pessoas. Claro, outras pessoas podem ajudar nesse processo, dizendo: você errou, você fez aquilo outro, e isso vai levar você a se sentir mais culpado. Mas a culpa e o arrependimento, elas vêm principalmente na pessoa, ela própria. A autoanálise, esse é o pior tipo de arrependimento. É aquele arrependimento que você sabe que foi culpa sua. Aquele arrependimento que você queria mudar. Você queria não ter feito aquilo que você fez.
Você queria não ter experimentado aquela situação, mas agora é muito tarde, pastor Alex. Eu acredito que a grande maioria dos irmãos deva conhecer a seguinte frase, que diz o seguinte: nessa vida tem remédio para várias coisas, mas se tem uma coisa que não tem remédio, é para o arrependimento. Uma vez que uma coisa seja feita, não existe algo que vai fazer você voltar no tempo, que vai fazer você ter aquela decisão de novo. Não existe. Você tem que conviver com as suas ações. Isso é algo que não dá para mudar. Não importa o quanto uma pessoa queira, isso não vai continuar a mesma coisa igual. Mas você pode aprender a conviver com isso. Você pode aprender a seguir em frente. E esse é um processo difícil. Falar é fácil, mas conviver esse processo é complicado, é difícil. Não é verdade, pastor Alex? Então, eu tendo esse pensamento, eu fui para a Bíblia procurar situações onde os nossos antepassados, os nossos queridos irmãos, passaram por situações complicadas, situações difíceis, situações onde eles ficaram com uma dúvida: será que eu faço isso? Ou será que eu faço aquilo? Irmãos, eu vou citar agora um exemplo que eu acredito que é muito famoso também, acredito que a maioria dos irmãos deva conhecer, que é o caso de Jonas. Jonas, o mesmo Jonas que foi engolido pela baleia. Eu tenho certeza que já foi pregada essa palavra aqui inúmeras vezes, por mim, pelo pastor Alex, pela irmã Alessandra, pelo irmão João. Já foi uma palavra que foi pregada várias vezes, e a maioria dessas vezes teve uma coisa em comum: as pessoas falaram sobre a dúvida que ele sentiu, porque ele estava dividido, ele ia ou ele não ia. Ele recebeu um chamado de Deus, e esse chamado dizia: vá para aquela cidade e diga para aquelas pessoas, se arrependam dos seus atos, ou a cidade será destruída. Isso é equivalente hoje em dia a uma pessoa ouvir a voz de Deus e dizer o seguinte, Deus dizer na verdade: tá vendo aquela boca de tráfico ali? Vai lá e diz para os traficantes: ó, você se arrepende, ou senão vocês vão morrer. Claro que a pessoa ia pensar 2 ou 3 vezes antes de fazer isso. Por mais que ela ouvisse a voz de Deus, ainda ia entrar a dúvida: e se eu morrer? E se eu for lá? E se eu for espancado? A pessoa vai ficar com medo. Isso é completamente natural. Como eu disse, a dúvida, ela se baseia em uma escolha, e essa escolha geralmente é sobre o que é melhor para você. Você escolhe a melhor roupa, você escolhe aquilo que você acredita que é o melhor, porque você quer o melhor para você mesmo, não é? Você não quer ver o seu pior, você não quer ver o seu mal. Você quer melhorar, você quer subir na vida, você quer coisas boas. Tendo uma decisão, chegado num determinado momento, você vê 2 caminhos. Um caminho cheio de coisas boas, outro caminho cheio de coisas más. Nenhuma pessoa em sua consciência iria pelo caminho das coisas más. Todo mundo iria pelos caminhos das coisas boas. Isso é óbvio. Então cada decisão que a pessoa faz é pelo melhor. E aí a pessoa começa a duvidar: mas será que se eu for lá na boca do tráfico dizer aquilo, será que é o melhor para mim? Será que é a melhor decisão que eu estou fazendo na minha vida? Foi a mesma coisa que deve ter acontecido com Jonas. Jonas ficou pensando: nessa cidade há o quê? Há assassinos, há ladrões. E se eu ir lá e dizer: vocês vão todos morrer? Os irmãos conseguem entender a agonia que deve ter sentido? Então ele ficou na dúvida: ir ou não ir? Porque ao mesmo tempo que ele tinha medo, porque Jonas também ele era um homem normal, como eu, como você. Ele era um ser humano, ele era uma pessoa. Ele tinha medo naturalmente. Mas ao mesmo tempo quem mandou ele ir foi Deus. Uma pessoa, ela não quer desobedecer a Deus. Eu não preciso explicar para os irmãos sobre o poder de Deus. Eu não preciso fazer isso. Então Jonas ficou naquela dúvida: ir ou não ir? E no meio ali do nervosismo, ele escolheu por não ir. Ele optou pelo caminho mais fácil, pelo que ele creu que era o melhor para ele. Ele falou: não, eu não vou. E tentou fugir. E eu acredito que no momento que ele começou a fugir, ele começou a sentir uma dúvida: mas e agora? Eu fugi, pastor Alex. O que Deus vai fazer comigo quando ver que eu fugir? E ele começou a se desesperar, começou a ficar nervoso: para onde eu vou fugir? Como uma pessoa foge de Deus? A Bíblia diz que Deus está em todo lugar, Deus é onipresente.
Deus sabe de todas as coisas. Como uma pessoa vai se esconder de Deus? Isso é impossível. E eu acredito que Jonas sabia disso. E a partir de um tempo, eu acredito, quando a cabeça dele voltou ao normal, modo de dizer, porque ele deve ter tomado a decisão ali no calor do momento, a partir dali, ele começou a sentir arrependimento. Principalmente quando ele já estava na boca da baleia. Ali ele se arrependeu. Ele pensou: olha o que aconteceu comigo. Se eu tivesse feito como Deus mandou, eu não estava nessa situação. Então aí ele começou a sentir arrependimento e mais dúvida ainda. Dúvida sobre o que teria acontecido se ele seguisse a ordem de Deus. E se ele tivesse ido? E se não acontecesse nada com ele? No final das contas, todo o medo dele foi para nada. O que teria acontecido? Ele ia passar a vida toda dele sem nunca estar naquela situação. Então eu acredito que essa situação trouxe mais dúvidas e mais arrependimento. Mas, irmãos, geralmente quando se fala em dúvida, Jonas, ele não é o principal nome que aparece. Eu li em algum lugar, os irmãos me perdoem por não saber exatamente aonde, mas eu li que Tomé já virou basicamente o símbolo da dúvida. E não só entre as pessoas que são cristãs, que conhecem a história de Tomé, mas pessoas normais. As pessoas falam no dia a dia: nossa, você está que nem Tomé, para de duvidar que nem Tomé. As pessoas conhecem essa expressão, porque Tomé teve dúvidas. Os irmãos me permitem ler aqui a partir de João 20. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros lhes disseram: vimos o Senhor. Mas eles lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Tomé teve dúvida. Lhe disseram: nós vimos Jesus. Jesus havia morrido. E Tomé disse: não, eu não acredito nisso. Deve ser outra pessoa. É fácil de entender o pensamento de Tomé. Trazemos isso para os dias atuais. Hoje, as celebridades. Essas celebridades têm pessoas que se parecem com elas. Pessoas que são caracteristicamente, fisicamente parecidas. Essas pessoas ganham a vida sim, por serem parecidas com essas celebridades. Mas digamos que não tenha ninguém parecido com Jesus. Mesmo naquela época, eu acredito que houve pessoas que se passaram por Jesus. Isso pode ter acontecido, na verdade, pastor Alex. Pessoas que nunca viram o rosto de Jesus e eram facilmente enganadas. Então Tomé ficou na dúvida. Tomé não acreditou, porque Tomé sabia que Jesus morreu. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé, por sua vez, naquele momento não devia ter dúvida mais nenhuma. Quando Tomé viu com os próprios olhos, quando Tomé tocou nas mãos de Jesus, a partir daquele momento, Tomé não tinha mais dúvidas. E ele falou: Senhor meu e Deus meu. Mas então Jesus lhe respondeu: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. E a partir daquele momento ele sentiu arrependimento. Por que eu duvidei que o Senhor estava de volta? Por que eu fui incrédulo? Os outros haviam dito, não sei se é a palavra. Os outros haviam dito que viam Jesus, que haviam visto Jesus. Mas por que eu duvidei? O que eles ganhariam mentindo para mim? Naquele momento, aquela simples frase de Jesus fez ele sentir arrependido. Os irmãos estão entendendo até aqui? Hoje em dia, como eu disse no início da pregação,
nós sentimos dúvidas o dia todo. Nós sentimos dúvidas, será que eu vou na igreja hoje? Ou será que eu não vou na igreja hoje? Ah, mas hoje está muito frio, pastor Alex. Mas a gente pensa, mas e se eu chegar lá e Deus tem uma bênção para mim? E se eu chegar lá e eu sou revelado? E se eu chegar lá e eu recebo uma revelação não para mim, mas para alguém da minha família? E se eu estou sentindo que Deus quer falar comigo hoje? Ah, mas está frio. Está muito calor. Hoje é domingo, pastor Alex. Fica em casa. Então, a dúvida é algo que ela sempre esteve presente. Desde Adão e Eva, eles sentiram dúvidas. Isso é algo natural. Mas aí aquela pessoa, ela pensa, não, hoje eu não vou em casa. E depois daquilo ela vai se encontrar com outro irmão, ou alguma coisa assim. Aí chega para o irmão e diz, pastor Alex, o irmão não foi naquele culto, mas aquele culto estava fogo. Foi um dos melhores cultos que eu já fui na minha vida. E aquela pessoa passa a sentir arrependimento. Por que ela não compareceu naquele culto? Irmãos, eu vou falar um testemunho pessoal. Algo que aconteceu comigo. Vejam bem. Há algum tempo atrás, eu estava em uma situação que eu estava sentindo dúvida. Ir ou não ir a um certo lugar. Fazer ou não fazer algo. Eu sabia que, dependendo da situação, dependendo da escolha que eu fizesse, eu ia me sentir bem com a minha escolha, ou eu podia me arrepender. Eu não queria viver no arrependimento, e obviamente eu não queria viver na dúvida, porque a dúvida, como já foi dito, é um sentimento que fica devorando a pessoa. Então eu entrei num impasse. O que eu faço? Eu vou ou eu não vou? Certa parte de mim não queria ir. Eu falei, não, eu vou ficar em casa, eu não preciso ir. Por que eu ia sair da minha zona de conforto? Por que eu vou tornar as coisas mais complicadas do que elas já estão? Neste momento, a minha vida estava boa. Eu não tinha muitas preocupações. Eu estava vivendo, eu estava feliz. Mas essa decisão que eu podia tomar, ela podia muito bem mudar a minha vida. Mas eu não sabia se era para melhor ou se era para pior. Para pior ou para melhor. Então, eu fiquei muito tempo nesse impasse, até que eu descobri uma solução, eu descobri uma coisa, algo que ia me ajudar a passar por esse momento difícil. E no momento que eu percebi qual que era a resposta, eu até achei engraçado, porque era uma coisa tão óbvia, pastor Alex, uma coisa tão simples, mas naquele momento, isso não apareceu para mim. O que eu fiz, irmãos, foi colocar nas mãos de Deus. Eu sei que falando assim parece simples, mas entre a dúvida e o arrependimento surge a minha solução. Eu sabia que Deus, Ele não ia querer o meu pior. Deus, Ele faz as coisas de uma maneira que nós não entendemos. As coisas, elas não são sempre como eu quero, como você quer, como as pessoas querem. Não. As coisas são do jeito que Deus quer. E isso pode ser um pouco difícil de aceitar no início. Porque que ser humano não gostaria de poder que as coisas sejam do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Que as coisas dessem certo de acordo com o planejado. Você planeja uma coisa e aquela coisa se sucede. Você consegue. É um sentimento bom, não é? Mas e se as coisas que você está planejando começarem a dar errado? E aí? Como é que fica? Nessa parte vem a prova. Eu sabia que Deus, Ele faz todas as coisas pelo bem dos seus próprios filhos. Deus, Ele não ia me prejudicar. Ele não ia fazer algo com que eu fosse me arrepender depois. Por isso eu decidi colocar essa questão nas mãos de Deus. E foi a melhor decisão que eu podia ter tomado para aquele momento.
Eu gostaria de ler mais alguns versículos para os irmãos. Marcos 11, 23. Eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar de seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. A fé para mover montanhas, literalmente. Novamente, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse versículo por si só já diz muita coisa. Irmãos, o significado por trás dessas palavras, como vocês todos já devem ter percebido, Jonas foi o exemplo do arrependimento. Tomé foi o exemplo da dúvida. O que eu queria passar para a amada igreja nesse momento é algo que os irmãos já sabem, eu acredito, mas eu vou falar mais uma vez, pastor Alex. Coloque os seus problemas nas mãos de Deus. As coisas que vocês querem, elas podem não vir muito rápido. Você pode pedir para Deus, Deus, eu preciso de tal coisa, eu preciso agora, eu preciso para amanhã, eu preciso para depois. E quando essas coisas não aparecerem nessa hora, vocês ficarão ansiosos. Será que Deus não está escutando? Será que a minha oração não faz nenhum sentido? Mas aquele que espera com paciência, aquele que acredita em Deus, mais cedo ou mais tarde, ele vê os resultados. Porque Deus é com ele. Irmãos, essa foi a minha palavra de hoje. Eu gostaria de agradecer novamente a todos os irmãos que vieram. Fico muito feliz com a presença dos irmãos aqui hoje. Neste determinado momento, eu vou passar aqui para o pastor Alex. Ele, grande homem de Deus. Então, vou passar agora o microfone. Desejo tudo de bom para os irmãos. Muito obrigado por comparecer. Maravilha. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? Estamos alegres. Pode se assentar um instante. Maravilha. Vamos dar oportunidade para a irmã Alessandra. Se Deus revelar, ela vai estar chamando nesta tarde, né? Glorifique o Senhor Jesus com as palmas bem alegres para Ele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Graças a Deus. Todos dizem amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos que louvam o nome de Deus. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Se Deus revelar, assim estarei chamando, né, irmãos? Mas você que vem buscar algo, peça para o Senhor nosso Deus. Conte para Ele qual é o seu problema.